Deixe seu like e inscreva-se no canal. A vida de um caminhoneiro de longa distância é muito difícil. Longas e tediosas horas na estrada, longe da família por dias ou mesmo semanas seguidas, como Michael explica. Eles também testemunham muitas coisas estranhas e incríveis em suas viagens interestaduais. No entanto, Mike não estava preparado para o que experimentou uma noite de verão numa pequena parada de caminhão no meio do nada, dificilmente um lugar onde se esperaria a aparição de um fantasma. Se é que era isso mesmo. Aqui está o que o caminhoneiro Mike disse em um fórum. Sou um motorista de caminhão rodoviário e dirijo em todos os 48 estados do sul dos USA. Vejo algumas coisas incomuns de vez em quando, mas nada se compara ao que encontrei na Palestina, Arkansas, em meados de junho de 2011. Eu estava em uma longa viagem de Detroit, Michigan para Houston, Texas. Este era o terceiro dia da minha viagem e eu estava começando a ficar cansado de tanto dirigir naquele dia. Notei uma parada de caminhão posto de gasolina ao lado da I-40. Parei e decidi encerrar a noite. Eu estava à frente do que estava planejado, então teria uma longa pausa de 14 horas, em vez das 10 habituais. Não gostei do local imediatamente, mas não tive outra escolha. Os banheiros estavam sujos e tinham pichações suficientes nas paredes para se classificar como uma parada de caminhões, no centro da cidade, embora eu estivesse praticamente no meio do nada. Também era uma pequena parada, com um estacionamento para apenas uma dúzia de caminhões. Depois de me lavar, comprei um pouco de comida quente e fui para o meu caminhão. Sentei-me na cadeira do motorista e ouvi rádio enquanto jantava com as janelas abertas, deixando entrar o vento seco do anoitecer. O rio Mississippi tinha começado a inundar, mas não chovia há mais de uma semana. A área ao redor estava começando a se parecer mais com Nevada do que com Arkansas. Terminei minha refeição e me limpei um pouco. Desci da cabine para a calçada quando uma rajada de vento quente me atingiu. Fui até a lixeira, joguei meu lixo dentro e comecei a caminhar lentamente de volta para o caminhão. Peguei um cigarro sem filtro, encostei-me na lateral da cabine respingada de insetos e acendi com um isqueiro. Gostei da fumaça enquanto observava o pôr do sol no horizonte. Mas alguns caminhões pararam em alguns lugares. Vi um cara saindo da loja com uma garrafa de cerveja na mão, olhando em volta nervosamente enquanto caminhava rapidamente para o seu veículo. A vida de um caminhoneiro, algo interessante e novo todos os dias, arriscando o emprego por causa de uma cerveja nojenta. Subi de volta na cabine do caminhão, caí de volta no beliche, coloquei um pijama e me deitei para descansar um pouco. Não me incomodei em definir um alarme. Senti o sono tomar conta de mim e aceitei enquanto caía no mundo dos sonhos. Acordei com a cabine do caminhão balançando violentamente, derrubando no chão a garrafa de água que coloquei na minha mesa de cabeceira. Sentei-me totalmente acordado e apertei o botão no rádio alarme do caminhão. Era pouco depois das 3 da manhã. Abaixei-me e agarrei a garrafa de água que havia caído, torci a tampa e tomei alguns goles profundos, antes de me perguntar o que havia balançado minha caminhonete com tanta violência. Então me lembrei, o vento. Eu me acomodei, baixei minha frequência cardíaca e deitei minha cabeça no travesseiro. A caminhonete balançou novamente, derrubando meu cinzeiro, que eu havia colocado no porta-copos e mais uma vez jogando minha garrafa de água no chão. Acendi a luz do teto, calcei os sapatos e peguei outro cigarro do maço. Abri as cortinas, sentei-me na cadeira do motorista e apaguei a luz. Abri a porta e percebi que havia esfriado consideravelmente. Desliguei a caminhonete, coloquei as chaves no bolso e desci na calçada para olhar ao redor. A essa hora da noite, a parada de caminhões tinha apenas as luzes das bombas de gasolina ao redor, e a luz delas não alcançava o estacionamento de caminhões. Olhei em volta por um momento, acendi meu cigarro e então percebi algo. O vento tinha parado de soprar. Eu me perguntei o que fez meu caminhão balançar tão violentamente. Terremoto, talvez. Eu sabia que alguns haviam sido relatados em Memphis e provavelmente estava perto o suficiente para ter sentido um tremor, mas aquele movimento de balanço não parecia de um terremoto. Parecia que o vento batia na lateral da minha caminhonete com uma rajada forte. Curiosa e cautelosamente, dei a volta pela frente do meu caminhão em direção ao lado do passageiro e olhei para o comprimento do meu trailer. Percebi um movimento, baixo no chão, cerca de 1 metro. Não rápido. Usei minhas chaves para destrancar a porta do passageiro. Pulei e peguei minha grande lanterna de um compartimento de armazenamento superior. Eu desci de volta e tranquei a porta. Acendi a luz e iluminei a lateral do meu trailer. Havia uma jovem parada no campo, cerca de 3 metros atrás do meu caminhão, mas quando olhei com mais atenção, ela não estava mais lá. Bem, como eu disse antes, os motoristas de caminhão veem algo novo todos os dias. Isso era certamente novo. Comecei a andar em direção à traseira do grande veículo, examinando o campo com minha lanterna, em busca de qualquer vestígio da garota que acabara de ver. Quando cheguei na parte de trás, não havia nenhum vestígio. Deve ter sido apenas meus olhos me pregando uma peça. Caramba, eu nem mesmo acordei totalmente ainda. Eu olhei por cima do ombro.
Não havia carros nas bombas e o frentista definitivamente não tinha me notado. Sente o chamado da selva e não tive muita vontade de entrar na loja de pijama. Eu estava no meio do nada e ninguém podia me ver, então não imaginei nenhum dano, nenhuma regra infringida. Eu estava na parte traseira do Craylio e fiz meu negócio, procurando por aquela garota novamente, também esperando que ela não estivesse se escondendo atrás de algo e me observando fazer aquilo. Deixei aquilo tudo pra lá e caminhei para o lado do motorista em direção à cabine. Eu dei as últimas tragadas no meu cigarro e o joguei no estacionamento. Usei minhas chaves para destrancar a caminhonete e abri a porta. Assim que plantei meu pé na carenagem, ouvi uma risadinha distinta. A risadinha de uma garota. Eu recuei e apontei a lanterna ao redor. Nada novamente. Isso está ficando meio assustador, eu disse em voz alta. Ele me ouviu. Uma voz de menina respondeu de volta. Eu pulei para trás, para longe do caminhão. A voz veio de dentro da cabine. Algo estava errado. O caminhão inteiro estava trancado enquanto eu estava andando ali fora. Não havia como alguém entrar sem quebrar uma janela. Preparando-me para o que seria no mínimo um encontro desagradável, dei um passo para cima na carenagem e inclinei minha cabeça para dentro da cabine. Tem alguém aqui? Perguntei. Eu apertei o botão para ligar a luz do dormitório. Eu subi, coloquei um gilho no assento e olhei para o beliche. Boa noite, disse uma voz suave, que parecia emanar de todos os lugares ao meu redor. Estremeci ao ouvir aquela frase e senti um calafrio percorrer meu corpo. Eu deslizei para fora do assento e me levantei na cabine, batendo minha têmpora nas caixas de armazenamento superiores. Olhei ao redor do dormitório. Ninguém estava lá. Virei-me e arrastei-me para dentro da cabine para fechar a porta, quando vi a jovem parada do lado de fora na calçada, olhando para mim como olhos sem vida. Esses olhos, veja você, não foram feitos para uma pessoa normal, eles foram projetados para um predador, e de repente eu me senti como uma presa. Estendi a mão, bati a porta e botei a chave na ignição. Decidi rapidamente que não ficaria ali pelo resto da noite. Virei a chave e ouvi o motor do meu caminhão ganhando vida, junto com um zumbido familiar e irritante, que era meu medidor de pressão de ar me dizendo que eu não tinha ar suficiente para liberar os freios. Dei uma olhada furtiva para fora da janela e lá estava ela imóvel como uma árvore, olhando para mim e sorrindo. Eu não queria chegar mais perto da janela até que estivesse pronto para colocar meu caminhão em movimento. Aquilo estava estranho demais e eu não queria fazer parte disso. Essa garota não era humana, pelo menos não mais. Era quase como se ela fosse algo tão desumano que tomaria a forma de um humano. É difícil para explicar e me sinto mal só de pensar nisso. Ouvi a sirene desligar e bati nas válvulas para fornecer ao meu sistema de freio. Quando o sistema começou a arejar, a sirene voltou a soar. Dane-se isso, pensei comigo mesmo. Eu tenho o suficiente para sair daqui. Desengatei a embreagem, engatei a marcha e saí do estacionamento rugindo, como se o próprio diabo estivesse atrás de mim, o que, pelo que eu sabia, ele estava. Olhei no espelho lateral quando estava prestes a virar à direita e vi a garota banhada pelo brilho vermelho e ambas das minhas luzes traseiras. Ela estava só rindo para mim e acenando. Eu voei por entre minhas marchas o mais rápido que elas me deixaram enquanto voltava para a interestadual. Dirigi por cerca de 45 minutos, apertando repetidamente o interruptor para ligar minhas luzes interiores para olhar ao redor da cabine do dormitório antes de finalmente avistar uma parada de caminhão maior na próxima saída. Depois de dar ré para um dos poucos espaços restantes, desliguei minhas luzes e acendi a luz do beliche enquanto caminhava para a parte de trás. Então fiz uma pausa. Na loja, comprei uma lembrança. Nada extravagante, apenas um cartão postal com uma foto do Arkansas. Eu também comprei uma faca nova para o trabalho. Voltei para o caminhão e fui dormir. No dia seguinte, já de manhã, os raios solares batiam nos bancos à minha frente e clareavam toda a cabine, fazendo com que eu acordasse. Assim que me sentei na cama, percebi algo estranho pregado na mesinha de cabeceira. Esfreguei os olhos e vi a faca, que eu tinha comprado na noite anterior, cravada na mesinha de cabeceira com algo nela. A ponta da lâmina foi cravada diretamente no local da I-40, onde eu havia feito a primeira parada na noite anterior. A lâmina havia sido cravada profundamente, prendendo o cartão postal na minha mesinha de cabeceira. Levei vários minutos apenas para soltar a faca o suficiente para retirá-la da mesa de cabeceira. Felizmente, quando virei o cartão postal, nenhuma mensagem havia sido deixada para mim. Até hoje não sei o que vi. Ouço outros caminhoneiros falarem de coisas estranhas que vêm nas interestaduais, rodovias dos Estados Unidos e rotas estaduais, mas nunca mencionei minha experiência. Sempre achei que, apenas por mencionar essa história, ela voltaria para o meu caminhão e lá estaria ela, sentada na minha cama, esperando por mim. Eu joguei aquele cartão postal fora e joguei a faca em uma lixeira. Comprei outro cartão postal do Arkansas, apenas para manter a coleção em andamento. Eu tenho 36 até agora.